Rio. Lolo! Fala, Vassi! Que emoção! Agora é nós! Agora é nóis. Deixa eu botar um Muita filtro gente aqui que ninguém chegando. merece essa cara de fim de dia, meu Deus. Não, eu tô com esse, como é que chama esse ring light aqui? Ah, Só é. que, ó, ninguém merece o óculos, gente. Oi, Lu, estrelado, minha lindeza. Plácido, ó, Plácido. Ó, meu irmão, família aqui prestigiando os novos projetos. Fernanda. Tem a Vânia do Rio, falei que a gente está esperando ela amanhã no nosso jogo. Com Ai, certeza. gente, que legal. Vamos chegando aí, viu? Que a gente quer contar para vocês da nossa presepada. Lolo, você está com a sua tacinha de vinho? Claramente, vamos fazer nosso happy hour aqui. Tinha, amiga. A gente sempre se Olha, gente, complementando no branco, no tinto. Mais sempre, trabalhadas sempre do que na no vermelhitude de vermelho. hoje. Hoje estamos tudo no red. Gente, ó, muito legal. O que que a gente vai contar aqui para vocês, né? Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui para a galera saber que a gente está. Boa. Eu sou Está meio, live. né? Na live. A Sou live. meio. Como é que se diz? Nova nesse negócio aqui de No lives, mas ramo. eu amo. Mas, gente, oi, gente, oi, gente. Ó, olha o nome da live. A gente botou já o nome no título aqui da nossa live, o nome do nosso jogo. Que a gente Oi, veio falando, né? Sil! A Sil querida. Bom, Ai, depois que da live temos aula, eu e ela. O que não termina aqui. ai, que A Sil tá emoção. no mesmo desafio que a gente, Vaci, também tá recém lançando um jogo. Estamos no mesmo movimento. Olha que emoção. Ai, que delícia. Então vamos aproveitar, gente, essa energia, né? Oi, todo mundo, queridas, maravilhosa Andressa, Lari. Muita gente querida aqui. Ai, que legal. Vão Muito chegando, bem. gente. A gente não fez assim uma super divulgação e tal, porque a gente realmente. Oi, Rosali! A gente está Ei, realmente trazendo as informações para vocês aos poucos. Mas hoje, o que a gente queria comentar aqui para vocês? Um pouquinho da nossa história, né, Lolo? Como que a gente se conheceu, por que a gente decidiu criar esse jogo, né? Então, assim, acho que é legal vocês saberem que eu e Elo, a gente se conhece há quase 20 anos. E a gente trabalhou no mundo do RH juntas, e a gente ficou muito amiga, né? A gente, nesses 20 anos, viu muitas coisas nas nossas vidas acontecerem, viveu, né? Muita coisa uma da outra. E a gente é apaixonada por jogos de autoconhecimento, né? Vocês devem, quem segue a Elo deve ouvir ela falar disso, quem me segue também. Então, a gente hoje está muito feliz porque a gente está lançando o nosso jogo para o mundo, né? E o nome da live é o nome do jogo, gente. Consciência, uma jornada em 7 níveis, né, Lolo? com certeza. E é tão interessante, né? Porque a gente tem caminhos paralelos, né? Eu e a Vaci, desde que a gente se conheceu, muitos anos. Imagina, a Vaciloto conheceu minhas filhas, a caçula, a Larissa, tinha 2 anos de idade, né? A menina hoje tem Chuquinhas, 20, está na faculdade, né? E a gente tudo passou por lindo. muitas coisas, do ponto de vista corporativo. A gente chegou em momentos onde a gente entendeu que a nossa trajetória corporativa tinha se encerrado. A Vaci tomou essa decisão primeiro. Eu tomei alguns anos depois, na sequência. A gente, ambas pararam, ambas fizeram o seu sabático, foram estudar coisas que tinham mais paixão. E a gente sempre teve esse amor pelo jogo, né? Pelos jogos, os jogos sérios, né? Que a gente até já falou um pouco, mas eles hoje até são conhecidos nas organizações como transformacionais, de tão importantes, impactantes que eles são. E a gente tinha esse sonho de fazer um jogo voltado para desenvolvimento de consciência, mas a gente esperou um pouquinho o timing certo. E aí, quando eu decidi sair do mundo corporativo em 2019 e fui morar no Canadá por um tempo, a Vaci foi junto com a Pri, que é uma outra amiga nossa, irmã de alma.
organizaram a minha despedida e a gente combinou que quando eu voltasse do meu sabático lá no Canadá, a gente ia sentar e começar esse jogo. Então, em 2020, em janeiro de 2020, a gente começou. Entre janeiro e fevereiro, a gente fez uma reunião presencial. E a partir dali, a pandemia entrou. E a gente não pôde mais se encontrar fisicamente para fazer o jogo, né? Mas a gente começou a co-criar, né? Que é como a gente fala, que é o nosso projeto, à distância. Então, esse é um jogo muito interessante, porque ele fala de um tema maravilhoso, que é você expandir a consciência, num momento de mundo onde tudo que a gente precisa é parar e olhar para dentro. Parar de olhar para fora, de se distrair com as coisas que chamam a nossa atenção e simplesmente nos escutar. Isso tem tudo a ver com o conceito do jogo e o momento, né, como sempre a gente diz, né, Vassi, é sempre perfeito. Então, ele foi criado num momento muito, muito especial. Não Nossa, é nada é mesmo? por acaso. A gente está super feliz mesmo. E assim, né? Eu acho que essa nossa história também, né, Lulu, de ter trabalhado em RH, né? A gente tem essa missão de desenvolvimento humano na veia, né? Então, o que eu acho que foi muito legal é a gente buscar outras formas, né? Que a gente acho que ninguém mais aguenta, né? Quando a gente fala dos jogos de autoconhecimento, a gente defende muito essa coisa do lúdico, mas é por isso que são chamados os serious games, né? Porque é lúdico, mas são abordados temas de aprendizagem sérios, né? Então, a gente sempre viu aí no mundo de RH, na hora de desenvolvimento de liderança ou das pessoas, desenvolvimento comportamental, muito mais do mesmo, né? Muito da chatice da gente ter que ficar olhando teoria, ver palestra, e ninguém mais aguenta, né? Então, isso sempre foi uma coisa que eu e a Elo, a gente sempre conversava e falava, nossa, a gente não aguenta mais, né? Como contratante, né? Como compradora de produtos e projetos e tal. E, claro, né, gente, também na vida pessoal, somos seres humanos, né? A gente brinca que você tira o crachá, por trás do crachá tem pessoas, né? Então, como é que a gente trabalha e desenvolve, né? Temas, assim, profundos de autoconhecimento num universo diferente do que a gente tem visto, né? E a gente somou essas paixões, os estudos que a gente começou a fazer, que nem a Elô falou, eu saí do mundo corporativo em 2013, 14, eu sou psicóloga, minha formação, mas eu fui estudar muitas coisas, né, ligadas ao autoconhecimento, e a Elô também, e eu acho que esse jogo ele tem uma resumida, assim, de tudo que a gente se interessa, né? Com certeza. Foi um processo de composição, né, dos conceitos que embasam o jogo muito natural. Então, eu trazia uma experiência, a Vassi trazia um conceito, aí eu lembrava de uma outra paixão e a gente entendia como é que isso complementava ou não. Então, foi um processo muito fluido, assim. Eu acho que a ideia inicial era expandir a consciência, né? A gente partiu daí e a partir desses aspectos, a gente foi, inclusive, fazendo uma coisa que eu acho muito legal, que foi juntar os conhecimentos mais antigos, né? Então, quando a gente fala que tem uma base nos chakras, os chakras não tem registro formal, mas já se fala em mais de 3.000 anos antes de Cristo, já tinha essa percepção de que a gente tem centros de energia que são responsáveis por nos equilibrar, que trazem para a gente inclusive funcionamento dos nossos órgãos, né? Então não é só uma coisa good vibes, é de fato um aspecto do ponto de vista energético importante que é visto há muitos anos. Aí a gente soma isso com um conceito mais recente, quando você fala do HeartMath, que é a inteligência do coração, tem as pesquisas científicas, tem todo o desdobramento, comparado com chakras, é muito mais recente. Então eu acho que essa junção, né, do novo com a coisa mais ancestral, os conhecimentos mais ancestrais, é o que também traz a potência do jogo. Porque a gente está falando de vários níveis de conhecimento, de várias abordagens, que no final do dia, quando a gente senta para olhar, todas elas convergem muito, né? Exato. Acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, não foi nada programado. Ah, metade novo, metade antigo. Não. Mas quando a gente se deu conta da nossa jornada, né, do que estava saindo dali, a gente viu que era super possível integrar, a gente sair dessa dualidade, é isso ou aquilo. Não, é isso e também é aquilo, né? É o novo e também o antigo. E tudo se Exato. conversa.
né, numa inteligência mesmo. E quando a gente pensou nos 7 níveis, né, o nome, né, a gente, né, eu lembro que a gente falou, caraca, dá um nome, né, gente? É dar um nome para um filho, né? Fica um monte de opções, né, de dúvidas e tudo mais. Mas a gente achou tão potente porque a gente não pode mais ter vergonha de falar de expandir. O que eu acho que estão banalizando é, ai, nossa, é isso que a Elô falou, do good vibes e tal. Só que do ponto de vista, né, gente, científico, etc e tal, quando a gente olha para a consciência humana do planeta e da gente como ser humano, a gente está sempre em evolução, é constante. E aí, quando a gente falou, cara, é consciência, né? É o que a gente quer falar. Aliás, todas as nossas inspirações tratam disso, né? Que nem Elo falou, mesmo das nossas fontes mais antigas, como os chakras, né? Que vem dos Vedas e tal, até os mais recentes, que é uma teoria que eu e Elo somos certificadas, que é a metodologia do Richard Barrett, que é um cara que estuda valor e cultura organizacional no mundo inteiro. A gente se certificou na metodologia dele, porque a gente adora também o mundo organizacional. Então, quer dizer, como é que a gente olha para as organizações também do ponto de vista de que consciência aquela organização tem. E aí a gente trouxe isso também para o jogo, né? Então, acho que é legal a gente contar, né, Lolo, um pouquinho desses 7 níveis para as pessoas saberem do que se trata, né? Por onde a gente percorre esses 7 níveis e as inspirações, elas estão nesses níveis aí mesmo. É. A gente começa a jornada, e é interessante, porque olha como as coisas vão se conversando, né? A gente teve essa vontade de explorar a questão dos valores e dos níveis de consciência do próprio Barrett, que é um homem extremamente generoso. E assim que ele soube que a gente estava fazendo um jogo, que ia trazer alguns conceitos que ele desenvolveu, ele foi o primeiro a super apoiar a gente, né? Exato. Ele falou, nossa, eu quero saber. A gente estava começando a criar a ideia, não estava nem estruturada ainda, e ele já incrível, maravilhoso, tal. E a gente falou, não, a gente vai fazer e a gente vai levar para você na Toscana. Então a gente tem essa promessa com o Barrett, que é um ser humano iluminado já no último nível de consciência, com certeza. Mas ele vem de um processo que veio do Maslow, né? Então, quem estudou aí administração, psicologia, enfim, sabe da pirâmide de Maslow, e o que o Barrett fez foi explodir de 5 para 7 níveis a hierarquia de necessidades. Então, a gente começa falando de um nível onde a gente está muito preocupado com a nossa sobrevivência, né? Sobrevivência mesmo, física, do ponto de vista financeiro, a gente vive no mundo material, a gente precisa ter as condições de pagar os nossos boletos ao final dos meses, né? Então, assim, tem um nível de consciência que tem muita relação com sobrevivência. Quando a gente sai desse nível, a gente vai para um segundo nível que tem a ver com os nossos relacionamentos, né? A qualidade dos relacionamentos que a gente desenvolve. Saindo do viés do relacionamento, a gente entra na nossa questão de autoestima. O quanto a gente se sente pronto para esse mundo, o quanto a gente acredita que a gente de fato tem competência para fazer aquilo que tem que ser feito. E esses primeiros níveis, como eles são níveis muito relacionados ao nosso bem, ao nosso interesse próprio, né, ao nosso ego, ele além de ter o lado luz, ele tem também o lado sombra, né? Ele tem alguns conceitos que são relacionados ao medo de não ter o suficiente, ao medo de não ser amado o suficiente, ao medo, inclusive, de não ser bom o suficiente, né? Aquela síndrome de ser uma fraude, sabe? Eu não vou entrar nesse projeto porque, no fundo, eu nem sou tão boa assim, mas eu sei que em algum momento vão me descobrir. Isso está muito ligado ao lado sombra de um nível que, se tratado e olhado com amor, né? Ele pode ajudar muito a gente a evoluir. E aí a gente parte para os níveis de cima. Quando a gente chega no quarto nível, que é o chakra cardíaco, e é o quarto nível, que é o nível da transformação, do ponto de vista do Barrett, e eles se conversam, a gente começa a abrir mão dos nossos medos. É o nível onde a gente começa, de fato, a abrir mão de tudo para começar a buscar aquilo que a gente quer. A gente acha coragem. Então, quando fiz a minha escolha, né, de sair do mundo corporativo, a Cláudia, quando fez essa escolha, de ir para a Califórnia estudar alguns temas, eu de ir para o Canadá realizar um sonho, a gente estava num nível de consciência relacionado à coragem, porque não é fácil. A gente deixou aqui família, a gente deixou aqui uma série de coisas para se colocar num mundo novo, desconhecido.
a gente precisa estar muito fortalecido em relação aos níveis anteriores para conseguir fazer isso. E aí tem dos 5 ao 7. Você quer falar um pouquinho, Vassi? O quinto nível? Exatamente. Né? E aí é muito legal, né? Porque além do Barrett, né, a gente ter se inspirado nisso, nos 7 níveis de consciência, onde ele realmente faz essa jornada, né, do ego para a alma. E o objetivo do nosso jogo, ele é gerar clareza, que nem ele falou dos nossos medos, né, desses primeiros 3 níveis. Porque tá tudo bem, né, gente? Todo mundo tem medo, a gente tem. O que não dá é para a gente não ter consciência deles, né? A hora que a gente coloca consciência nisso, a gente consegue olhar para isso e se apropriar da jornada da vida mesmo e seguir diante, né? É, Então, o nosso jogo ele já propõe isso, né? Que a gente gere clareza sobre os é. nossos principais medos e que aí, de maneira intencional, a gente siga uma jornada rumo à alma, né? Em direção à alma. E que nem a Elo falou, né? Quando a gente chega nessa hora da transformação no chakra cardíaco, aqui no nosso coração, a gente se inspirou nos estudos do HeartMath, um instituto americano, que eu sou apaixonada, né, pela teoria. Há mais de 35 anos eles vêm pesquisando a inteligência do nosso coração. Então, aquela coisa que a gente falava, né, da nossa, assim, a nossa sabedoria, né, intuitiva de ouça a voz do seu coração, é ciência, né? Então, a gente traz isso para o jogo. A gente teve muito essa preocupação, sabe? Porque eu acho tão lindo esse momento que a gente está vivendo, realmente de expansão de consciência do mundo, que a gente está juntando, né? O que a ciência tem feito, né? Ela tem se conectado com esses ensinamentos que a gente bebeu na fonte, né? Dos nossos antepassados, né? A gente tem falado de amor, Jesus fala de amor, Buda fala de amor, né? Então a gente não está falando aqui de religião, mas de espiritualidade, né? De conhecimento, né? De desenvolvimento, né, da nossa humanidade. E aí a gente segue jornada. A hora que a gente toma essa coragem, e é lindo, né, que a coragem vem mesmo do coração, né, a etimologia da palavra do cuore aqui, né, do centro do peito, a gente sobe rumo à alma. Então também tem uma conexão com chakras, né, do laríngeo, né, que é o chakra da nossa expressão, e é nessa hora que a gente quer expressar para o mundo aquilo que a gente veio viver, né? Que é muito do que acontece mesmo, aconteceu comigo e com a Elô na transição de carreira, né? A gente, poxa, a gente tá aqui, né, fazendo live, que nem era, nossa, a gente não se imaginava, né? Mas a gente quer colocar no mundo um produto que é nosso, um projeto que é nosso, e quantos de nós nessa pandemia a gente não está aprendendo e se reinventando, né? Ouvindo essa voz do coração, né? Daquilo que a gente realmente veio expressar. E aí a gente continua subindo, né? A gente tem o terceiro olho, a gente se inspirou muito nessa coisa da intuição e também, né? O Barrett fala disso, da conexão que a gente faz com o outro, as conexões, é a hora que a gente quer se conectar em rede, que a gente quer compartilhar aquilo que a gente veio expressar para o mundo com outras pessoas, né? A gente está nessa fase agora, a gente saiu de lá do interesse próprio para o bem comum, né? E isso também tem uma correlação com a nossa jornada psicológica, né? E aí, nesse momento, a gente também fica mais intuitivo, mais aberto a olhar para aquilo que está ao nosso redor. E, por fim, né, o sétimo nível, que é o nível do servir, né? Que a Ilô falou, o Bert já está lá, né? O Com cara tem feito certeza. estudos sobre as culturas das nações, né? De como a gente está se comportando como humanidade. E o servir é isso, é a gente ter sabe, um serviço abnegado, né? A hora que a gente realmente se conecta com algo além de nós, né? Que é a nossa conexão com o divino, com a espiritualidade. Por isso que é uma jornada, né? Do ego para a alma, literalmente, né? Então, acho que é meio que isso. E a gente se inspirou em outras coisas nesses níveis além do Heart Math, que é a pintura espontânea, que eu fui estudar na Califórnia, que há mais de 50 anos também, uma francesa, Michelle Cassot, vem estudando da onde brota a nossa intuição e por que a gente se desconectou dela ao longo da vida. A psicologia sempre estudou as imagens, né, gente, através do inconsciente, grandes históricos e pesquisadores, etc. E a pintura espontânea, a gente trouxe isso, as imagens, né, fotográficas também, essa coisa de acesso ao inconsciente de maneira mais sutil, porque nessa hora a gente não está falando de ego. Nessa hora a gente já está conectado com aquela voz interna nossa que é sábia, né? E aí também, né, como um presente no final da nossa jornada, a gente se inspirou aí, a Elô, né, que é uma estudiosa da aromaterapia, né, Lulu?
a gente percorre, né, durante o jogo, a gente tem esse objetivo, né, de gerar clareza sobre os medos que nos aprisionam. Então, a gente sempre fala muito isso, o medo não é ruim. Não tem, né, esse julgamento. O problema é o excesso do medo que paralisa a gente. De quê? De ter coragem, de se expressar no mundo, de fazer a diferença na vida das pessoas, de poder servir, se preocupar com o legado, com futuras gerações. Então, assim, o medo é um problema quando ele está neste nível, né? Mas a gente sabe que durante a jornada a gente vai abrindo mão desses medos, vai tendo consciência, começa a se conectar com a nossa voz interna, se ouve um pouco, entende o que a gente quer trazer para esse mundo, o que a gente quer materializar, e a jornada vai encerrar, né? Com muitos insights, com muitas reflexões, com muitas coisas bonitas que o campo do jogo proporciona. E aí a gente pensou, como é que a gente pode ajudar as pessoas que passam pela jornada a continuarem com a coragem, com a clareza e etc. E aí, como eu sou aromaterapeuta, eu trabalho com psicoaromaterapia, eu criei, né? Eu escolhi, dentre os maravilhosos óleos essenciais, que são inúmeros, inúmeros, escolhi vários que tenham correlação com cada um dos chakras, com cada um dos níveis de consciência. Então, ao final do jogo, você joga um dado que tem 3 faces e você sai com uma quantidade de sinergia que você precisa para continuar a sua jornada, para apoiar a sua jornada. E é maravilhoso, porque quando a gente vê o campo em ação, né, Vassi, os olhos saem para a pessoa certa, né? Só falta endereçar o nome. Clau, esse é o seu. Elô, esse é o seu. Porque tem isso, né, na criação. Apesar de ser um jogo criado na pandemia, de ser um jogo criado online, de ter sido a maioria das vezes que a gente playtestou foi online, a gente já playtestou com pessoas dentro de organizações, com um grupo de 4, com um grupo de 130, e a gente viu esse campo entrar em ação nas mensagens, nos olhos, de uma maneira abençoada, assim, né? Não dá nem para, não tem como ter controle. É uma coisa que só você jogando, só você vivenciando a jornada para saber. Oi, Dê, a Kiki Ortega, A lindona, tá lá em Kiki também é outra Portugal. maravilhosa, que ama também esses temas, assim como a gente. Ah, a Também é Kiki é muito incrível. dedicada a isso, a revelar, né? A gente teve essa preocupação. A gente sabe que a gente nesse mundo, né? Eu e a Cal, a gente uma gotinha no oceano, né? Então a gente quer com esse movimento estruturar uma jornada para se tornar possível essa reflexão para o maior número de pessoas possível. E a gente sabe que sozinha não vai rolar, né? Por É mais que a gente verdade. ame esse tema, por mais que a gente se dedique 100% a isso, a gente quer ser aquela pedra no lago, né? Começar um movimento que a gente espera que reverbere por muitas pessoas, que traga luz para muita gente. Ô, Não é Denise, isso, meu amor, você Vacila? tá sempre aqui, eu te amo, viu? A Kiki, querida, tem um jogo lindo sobre os florais, gente. Olha, acho que não é à toa, né? A gente se apaixona mesmo pelos jogos sérios, né? Que a gente fala por esse mundo, porque realmente tem esse campo, né, gente, mórfico, né? Que muito da ciência quântica fala, e que no jogo a gente fala que é um campo mágico, é um círculo mágico, né? Então tem horas que a gente, que é isso que a Elô falou, nossa, aquilo saiu para mim, né? Né? Tem essa coisa da sincronicidade, da gente estar conectado. E a Elô tocou num ponto muito legal, né? Todas as vezes, quem aqui está aqui com a gente, que também conhece jogos, ou já jogou, já teve experiência com a gente em outros jogos, a gente playtestar um jogo, né? Significa a gente realmente ver como é que a nossa ideia está evoluindo com as pessoas, como é que é essa dinâmica, como é que esse campo, né, reage com aquela ideia que a gente teve. Se a gente faz alguns ajustes, é óbvio, né? Receber feedback, gente, não tem presente mais maravilhoso do que a gente recebeu de feedback, de melhoria, né? E também daquilo que a gente, poxa, vai que foi incrível. Da gente sentir que funcionou aquilo que a gente teve, né? De colocar aí no coração e tal. E isso que a Elô falou é muito legal. Ele nasceu nessa pandemia. A gente ficou pensando, poxa vida, eu acho que até a força do nome, né? Do que a gente está vivendo, eu acho que também não é por acaso, né? A gente tinha pensado nisso tanto tempo atrás e agora era a hora que tinha que ser, né? E a gente fez os maiores playtests que a gente fez
foram online. Então, Sim. a oportunidade da gente jogar com pessoas de outros lugares do mundo, isso também não tem preço, né? Aqui que está em Portugal, a gente também teve uma pessoa jogando na Suíça, em Portugal e tal. E só por esse motivo também, a gente também teve muita felicidade. E também a coisa da gente ter jogado com grandes grupos, né? Foi uma prova de fogo, né, Lolo? A gente ficou super nervosa, porque a Com gente pegou um certeza. cliente maravilhoso, uma mega empresa que topou, sabia que estava em construção. Sabe, estamos em obras, assim, né? E a pessoa vai lá e valida. E a gente jogou e foi emocionante. A gente viu o chat assim bombando, né? De mais de 130 pessoas, eu acho. Que quase não saiu, né? Ao longo de 2 horas. Acho que teve uma variação Não, de 2 pessoas só. exatamente. Então uma coisa incrível. E foi isso, né? Mas você vê que a Oh, consciência das pessoas, são as pessoas que estão nas organizações. Então, com certeza, são organizações diferenciadas, né? Que já estão abrindo espaço, ainda mais nesse momento. A Grazi está aqui. A Grazi é outra, nossa, outra mentora minha da vida, Quanto que tempo! também tem um amor profundo pelos jogos de autoconhecimento e com quem a gente já trocou muito na vida corporativa, né? E eu fico muito feliz de ela estar aqui, porque é isso. É Existe isso. um espaço muito especial para as empresas que, neste momento tão difícil, vão abrir um espaço para sair da caixinha e começar dar oportunidade para as pessoas refletirem sobre os medos, refletirem sobre como elas querem se colocar no mundo. Então é maravilhoso, né? E a gente está vendo isso acontecer. Então não é só um sonho nosso, né, Vassi? A gente já vê que É. é uma possibilidade muito real, muito real. Muito legal. Ai, é uma delícia ver a Grazi aqui, né? Porque a Grazi a gente se conheceu por causa de jogo, né? Falaram, a Denise Reis falou assim, Klaus, tem que conhecer a Grazi, porque ela tem que conhecer o Miracle Choice, que é um jogo que eu virei treinadora dele aqui no Brasil. A Elo também é facilitadora e tal. E eu fui conhecer o Fresh Biz com a Grazi, que ela também trouxe para o Brasil. E aí a gente criou um jogo juntas também, que é o jogo do vinho, Wine Game. Nossa, é verdade. Olha, em homenagem a Não, vocês, esse mundo meninas. aqui é game Já joguei, inclusive, esse wine game maravilhoso. que a gente não é boba, a gente tá com vinho. A Já estamos aqui, só Drivico, faltou junto. querida, tá aqui. A Drivico é uma baita de uma consteladora sistêmica. Fiz uma constelação com ela, gente, assim, demais. E a Adri sabe o que a gente tá falando quando a gente fala de campo mórfico, né? Que é isso mesmo, né? Quando a gente vê essa magia acontecendo, né? Do sistema que a gente tá com o jogo, né? E é A Grazi tá incrível com a mesmo. taça na mão, Grazi. É isso Eu aí. não Não esperava menos de duvido, eu não você. duvido. Sempre celebrando, pelo amor. É verdade. Hum, Mas acho que é isso, né? E assim, e quando a gente fala do Barrett, né? A gente, para quem não conhece, o Richard Barrett, né? Que ele trabalha cultura e valores nas organizações. Eu e a Lolo, no primeiro momento do jogo, ele é quase um diagnóstico mesmo, assim, né? Para a gente identificar o nosso medo, o nosso principal medo, né? E ter consciência aí dos nossos medos, a gente traz essa metodologia que o Barrett criou, só que a gente deu uma gamificada nisso, né, Lulu? Que ficou muito é. legal da gente descobrir quais são os nossos maiores valores, né? E eles mudam, né, gente? A gente viu nessa pandemia a gente perceber que, por exemplo, saúde tem sido um valor hoje para mim que eu talvez, não sei se ele estava nos top 5, assim, sabe? Mas hoje é uma preocupação tão genuína de todo mundo, né? Tá com medo de sobrevivência, com medo da morte. Então é natural que isso também mude, né, Lulu, com o É. tempo, com a Sempre fase. que porque os valores ele tem, né, essa característica de ser uma grande bússola na nossa vida, né? Ele mostra aquilo que é importante, aquilo que a gente não deve abrir mão. E às vezes a gente abre mão porque não tem essa clareza, né, do que é importante para mim. Aí vai meio que deixando a vida me levar. E quando Uhum. você vê, você está sofrendo, porque você passou por cima de uma coisa muito importante. E toda vez que na nossa vida a gente passa por uma situação aguda, então, uma morte, um problema, uma doença, uma pandemia, um desligamento, a gente volta para os nossos valores e a gente reavalia. E depois, quando as coisas voltam ao normal, eles também vão se acomodando, né? Então é importante a gente sempre pensar nisso. Na medida que a gente faz uma escolha de valores, é agora, é uma foto. Não quer dizer que é para todo sempre. Por isso que a consciência é um processo que você tem que olhar periodicamente.
né? É como se fosse um check-up na sua vida. Não é uma coisa que você faz uma vez, entregou, ó, sai lá com o seu diário da jornada, que tá maravilhoso, inclusive, e esquece. Não. Você vai ter que. Tá, legal, então já entendi, o caminho é esse, você vai entrar em ação, vai se colocar em movimento, e aí você volta. E aí, como é que eu tô? Quais são meus valores? O que que tá pegando agora? Que medo é esse que eu preciso olhar? Ah, maravilha. Tá, acesso aqui minha essência e começo a de novo voltar a expressar minha voz no mundo. Então, esse é um processo da vida, né, gente? Acho que eu, particularmente, acredito muito nisso. Enquanto a gente está aqui nessa jornada, a gente está aqui para aprender e para contribuir. Então, é um exercício muito gostoso, muito agradável, que a gente deveria refazer periodicamente. Eu e a Clau mesmo, toda vez que a gente faz o jogo, a gente tem feito algumas degustações para times de recursos humanos conhecerem, para pessoas que têm interesse em serem facilitadores desse jogo, a gente vai abrir para facilitadores, justamente para expandir essa mensagem no mundo. A gente também se revisita. A gente também olha para aquela lista de valores, a gente também quer, de alguma forma, ver o que está faltando. Cada vez que a gente faz a meditação, a gente ouve nosso coração, a gente ouve a nossa essência, sente se está no caminho certo ou não. Então, a gente sempre fala, né, que a gente ensina aquilo que a gente também tem que aprender. Então, não é à toa que a gente criou essa jornada. Porque cada vez Não. que a gente ajuda a ampliar a consciência de alguém, a gente está ampliando a nossa também. É um processo muito bonito, né? Essa troca, é muito, muito rico. Não, A Rô tá total. falando, Rô, minha irmã é maravilhosa, né? Errou, Pensa vamos numa chamar pessoa que há aí, hein? anos investe, ela tem uma empresa e ela investe muito no time dela, muito amorosa, muito responsável, muito preocupada com o desenvolvimento. Falou que quer aprender, quer jogar na empresa, a gente Ela leva para a falou. empresa, né, Vaci? Quer Nós aprender, vamos, Rô. aprende, quer se certificar, vem com a gente, enfim. A Tem Pri caminho, tem entrou oportunidade para todo danada. mundo. Nossa amiga Pri Prix entrou também. Pri, demorou para entrar, hein? Estamos de olho em você. Ai, gente, que A demais. Rê, super importante, né, Rê? Rê é outra Ah, querida também, que tão novinha, tão jovenzinha, faz medicina, né, minha filhada? Faz medicina, é um orgulho da família e está sempre buscando autoconhecimento, sempre querendo ser melhor, sempre querendo saber onde é que ela tem oportunidade. É tão difícil, né? Assim, eu convivo com muitos jovens na minha casa por conta das minhas filhas, tenho uma filha de 23, uma filha de 20, e muita gente não se interessa, está muito longe disso, né? Mas eu vejo assim muita gente que já está preocupada com isso, desde já. Olha isso, né? Se eu com 20 anos já estivesse pensando, né, em expandir minha consciência, o que que eu quero, quais são meus valores, nossa, eu acho que hoje eu já ia estar nem sei aonde, talvez perto do Barrett Vacic, sabe? Ali talvez, na eu grande acho. região da Nós vamos elevação para lá, nós vamos toscana. para lá. Nós vamos chegar lá. Gente, está falando da Toscana, gente, porque o Richard Barrett, ele é inglês, né? Mas ele mora parte da vida dele na Toscana. Ele tem uma casa de verão, vamos dizer assim. Não é bobo, né? Já está no nível alto de consciência, eu acho. Deve tomar uns vinhos, que nem a gente, tal. E a gente falou isso para ele, a gente falou, e a gente não sabia, né, que ia ser essa pandemia louca e tal, mas a gente falou, olha, quando isso acabar, a gente leva o seu jogo aí, né? Eu também tenho um projeto que chama Toscana com Alma, com um parceiro meu, um sócio que tem uma vinícola na Toscana. Eu levo pessoas para lá e eu falei, Lolo, nada também é por acaso. Quem diria? E quando a gente falou com o Barrett, eu falei, Barrett, meu sócio, né, para onde eu levo as pessoas, fica em Montes Perto, e ele fica em Greve de Chianti, que é tipo, gente, assim, juro, tipo, a Elô tá em A Alphaville, eu tô grande aqui, é toscana. tipo isso, entendeu? Grande É tipo eu toscana. ir lá para Alphaville, sabe? Visitar a Elô. Então a gente está super feliz de poder fazer isso. E é por isso que a gente fala, a gente tem que pensar grande mesmo, sabe? No sentido da gente levar esse bem comum, essa consciência para o mundo. Quando a gente fala do mundo, é literalmente para o mundo, né? Porque a gente quer mesmo levar para todos os lugares. O jogo já vai meio que nascer em inglês também, né? É, Então, nossa, gente, muito, muito chique. Já vai nascer em muito dois continentes. já vai nascer em dois continentes, né? Então a gente quer muito, muito isso mesmo. E uma coisa que a Pri aqui, ó, rumo à Toscana. Partiu! Rumo, Pri vai partiu junto, Toscana. hein? A Simone Krins que entrou. Simone, que saudade, gente. Essa mulher, olha, faz tantos anos que a gente não se vê. A Renata aqui E já falando bem da Lolo, Toscana, conheceria.
Um lugar Rê, incrível lá na vamos Toscana. junto, Boa, minha vamos irmã já junto. vai junto para Toscana e vamos fazer, inclusive, já A vamos gente fechar faz Toscana uma com alma partida e lá. consciência. Exatamente. A gente faz uma partida lá. Lolo, o que mais que a gente pode contar, hein? Eu acho que uma das coisas muito legais também, né, que a gente estudou muito para fazer, né, foi essa coisa das correlações com chakras, né? E o quanto o nosso tabuleiro tá lindo, né? O jogo ele nasce físico também, né, gente? Assim, quem se certificar vai ter o jogo físico com as cartas e tal, e ele nasce online. Mas ele tá lindo, porque ele realmente mostra esse caminho, aliás, feito pela Didô, que todo mundo aqui que trabalha com jogo, a Grazi conhece muito, né? Quero ver. Ah, a Grazi. Grazi, eu não te mostrei hoje. Eu tava falando com a Grazi, Vassi. Aí eu falei, Ah, preciso te mostrar. Aí deu o horário da reunião. Eu falei, putz, mas não vai ser agora. Ai, cara, a Jesus. Didô, vocês sabem que ela arrasa, né? Então não tem como a Verusca e o Olha Wagner lá, foram. Rô, mostra o jogo. Olha o pessoal curioso, hein? Foi demais mesmo. Eles pegaram assim todas as nossas, sabe, nossas inspirações e nossos, né, nossos desejos da alma, assim, eu e a Lolo. E eles criaram uma coisa maravilhosa mesmo. Mas eu acho que isso, né, Lolo, da gente, dessa coisa dos chakras, que também inspirou você a colocar a Os óleos aromaterapia, essenciais. né? Porque o Barrett também se inspirou, né, gente? Barrett também se inspirou nos chakras, né? Então, o quanto tem essa correlação, né, da gente ir trabalhando do chakra base até o coronário, né, com os níveis de consciência, né, Lulu? Não, com certeza. E outra, e eu acho que é um conceito muito bacana, porque qual que é a grande sacada da consciência, né? Da jornada da nossa consciência? É a gente entender que a gente precisa ter clareza, consciência e valores em todos os níveis. Então, é natural que quanto mais jovenzinha a gente vai estar mais nos primeiros níveis de consciência, e na medida que a gente amadurece, vem essa questão da coragem, vem essa questão de expressar a sua voz no mundo, de integridade, né? Você para e começa a pensar, poxa, mas aquilo que eu penso é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço, eles estão em harmonia? Aí eu consigo essa integridade, aí eu falo, tá, mas eu quero fazer isso a serviço de alguém. E aí eu me preocupo com a coesão, do impacto positivo no mundo. Depois poxa, eu quero deixar um legado. A gente, inclusive, quando registrou o jogo, né, foi muito engraçado. Porque o registro do jogo está registrado em mais de 180 países, ele fala isso, né? Que o registro ele vale por 80 anos. Aí eu olhei para a cara da Vassi e falei, bom, acho que em 80 anos a gente não vai estar mais aqui, mas fica de legado para quem continuar. Vou deixar para minhas filhas, você deixa para suas afilhadas, para suas filhas, enfim. Porque é isso, a gente quer deixar a mensagem, a gente não vai estar aqui a vida inteira, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai fazendo esse trabalho de consciência. Então, isso é muito importante. Então, a gente vê, quando a gente faz a escolha dos valores, a gente vê concentração em alguns níveis que pode demandar, pode te dizer que eventualmente você está com algum ponto ali que você precisa olhar, falta de valores em alguns níveis, pode dizer que ou é um ponto cego, ou eventualmente é seu próximo nível de desenvolvimento. Então, através da escolha dos seus valores, já tem um diagnóstico super, super rico. E a partir desse diagnóstico, você se fortalece no seu medo principal, no que está te travando nesse momento, para começar a jornada sutilizada, né? Do cardíaco para cima é uma coisa mais sutil, tem a meditação, tem a pintura espontânea, tem o campo agindo com os insights da alma, e tem o presente final, que é a sua sinergia única em aromaterapia. Então, ai, gente, a gente é muito Uhum. coruja, né? Mas é maravilhoso. A gente está começando a falar hoje também, agora ninguém vai mais aguentar, gente. É, é, é Mas verdade. é Agora isso que aguenta. é legal, porque a gente teve até uma. Hoje eu tava fazendo um trabalho com o presidente de uma empresa financeira, né? E aí eu fiquei tão emocionada porque é um projeto novo, tal. Tô conversando com ele individualmente, e aí ele virou para mim e falou assim, Cláudia, na outra nossa sessão você falou sobre inteligência espiritual e eu fui atrás e poxa, eu queria trazer aqui para você uma curiosidade. E aí eu falei do jogo, porque eu fiquei tão emocionada. Eu falei, gente, chegou o momento da gente falar de espiritualidade, né? Aliás, já passou da hora, quer dizer, a gente é um ser espiritual e multidimensional. Mas dentro das empresas, a gente
eu e Elô, né, como sendo de RH, assim, a gente viveu muito preconceito, né? Teve uma época que quando a gente tentava trazer alguma coisa ligada a essa coisa da gente ser mais consciente, a gente era taxado como o RH que abraça a árvore. Tinha um comentáriozinho pejorativo nesse sentido, né? E não bastou as diversas pesquisas no campo da inteligência emocional, por exemplo, da gente falar de competências, para que ainda assim se tivesse alguns julgamentos a respeito do tema. Mas hoje a gente tem visto, eu acho que a pandemia deu uma acelerada, né, nisso, que nós somos seres humanos, a gente está doente, né, a gente está vivendo uma humanidade com graves crises de saúde mental, tem sido um dos meus maiores trabalhos, né, como psicóloga, falar de saúde mental dentro das empresas, e não tem como a gente não falar de emoção e de espiritualidade, né? Então, quando eu vi esse presidente de uma instituição financeira falar, puxando ele o assunto, eu estava já aqui toda arrumadinha de vermelhinho para a live com o Elô, eu fiquei tão emocionada, né? E eu falei para ele, poxa vida, né? Eu criei um jogo com uma amiga e tal, que a gente quer trazer esse tema para as empresas. A gente quer falar de expansão de consciência. A gente quer falar de sair do ego e ir para a alma, né? A gente quer falar de alma, né? E ele ficou com os olhinhos brilhando, né? Um senhor já e tal. E aí eu falei, poxa vida, eu acho que por isso que a gente está corujando o jogo, né? Corujando o tema, né, Lulu? Porque a gente sabe que é um momento em que eu e a Elô, a gente falou, cara, vamos para as cabeças, vamos sem medo mesmo, quer dizer, ou com ele mesmo, né? Não tem problema, porque a gente, na hora que a gente ouviu o nosso coração, a gente falou, cara, vamos, e vamos. E a gente ficou, quando a Elô falou da aromaterapia, a gente falou, vamos colocar no finalzinho, é um presente, é lindo. Mas sabe o que está acontecendo, gente? Todo mundo quer, né, Lolo? Quer dizer, A gente todo mundo deixou quer, como pelo menos. opcional, né? Quando a gente criou o jogo, a É. gente falou assim, como é uma coisa assim que foge um pouco do mundo corporativo, a gente deixa uma possibilidade. Se as pessoas quiserem, a gente põe. Se não quiser, a gente, né, tira, ninguém nem vai perceber, porque nem marcamos o campo da carta, a gente só pôs uma gotinha bem sutil no tabuleiro. E, na verdade, as pessoas querem, e a gente ouve, né? Tipo, nossa, que interessante vocês falarem sobre isso. Hoje, no almoço, eu estava exatamente discutindo sobre essa questão, ou em outra empresa. A pessoa, nossa, essa semana eu comprei uns óleos essenciais, não estou acreditando, né? Então, assim, a gente percebe, a gente quis fazer de um jeito bem flexível para que isso não inviabilizasse, né? Mas eu Sim, sei, a assim, por exemplo, entrada. no mundo corporativo, eu já estudava aromaterapia, já trabalhava com isso, já fazia as aguinhas mágicas para as minhas amigas, tá aqui a Vaci e a Pri, que não me deixam mentir, porque, enfim, são Purpurina. muito poderosas, orégano nela, né? Muito poderosas. Então, assim, eu já sabia disso. E eu tinha alguns sprays, quando eu trabalhava em empresa, eu fui head de RH na minha última empresa, e eu tinha os meus sprays. E eu me lembro que vira e mexe, alguém passava lá e falava assim, Elô, você tem aquele spray? Ai, passa um spray aqui em mim. Você passava um pingo, gente, é volátil, ele vai pro ar, né? Passava um pingo, você já via, assim, aquela energia pesada do ambiente começar a dissipar, né? Era um sprayzinho com lavanda, já dava uma acalmada. Era um sprayzinho de pinho, já melhorava as brigas, os relacionamentos. E aí, às vezes, eu saía de férias, assim, nem sei se você conhece a história. Eu saía de férias, quando eu voltava, meu negócio tinha descido uns 2, 3 dedos do spray. Aí, bom, gente, vocês estavam precisadas da minha ausência. Então, assim, Não, de eu e novo, é a ser Pri. humano, é ser humano. Então, assim, eu ia para as reuniões, eu me preparava, eu tinha um spray do meu lado, nem que fosse no banheiro, um spray para cima já mudava a energia, né? A energia que está ao meu redor. É, eu aplico reiki, passava um chocurei lá, entrava na sala de reunião, tudo, né? A Vaci mesmo outro dia foi entrar numa reunião mais difícil, fez a meditação do coração para entrar já numa energia diferente. Então a gente tem isso, muitos recursos, né? A Pri falando aqui que ela é a prova viva das gotinhas milagrosas. E eu gosto que as minhas Ah, amigas vêm sim, aqui, quando a nós gente somos. consegue se ver, apesar da pandemia, e aí a galera vinha, né? Já veio com aguinha de 500 ml, 1,5 litro, já estão vindo com galão, né? E é isso Eu aí, já tem vou que com levar galão mesmo. agora. Já A venha com próxima vez é galão para 5 garantir litros, seus né? próximos meses. Olha a Olha, a Denise Cíntia quer aqui, essa ó. água. Vamos aos poucos juntando grupos e fazendo
E criando com novos trabalhos egrégoras de amor para levar as pessoas a adquirir caminhos na jornada da consciência. É isso, Dê. A Dê que está comigo num curso em Milagres também, já está na vibe, né, Dê? É amor na veia mesmo. A Cíntia, que legal. A É Tuco, Talu poderosa. entrou, que lindeza. Taluzinha entrou, Taluzinha estará amanhã conosco. A Talu Taluzinha estará está no amanhã nosso grupo de amanhã, conosco. maravilhosa. Ah, Cíntia, tudo que o povo está Está precisando, né? precisando. Se é verdade. É Não, e é isso, consciência, né? E uma coisa, recurso, né, gente, para que lidar com isso. a gente brinca, a gente fala das aguinhas mágicas, porque é mágica mesmo. Mas o SUS já tem como prática integrativa usar a aromaterapia, né? Que é uma coisa que a gente. Tudo que a gente colocou no jogo, porque é isso, né, gente? Tem as pessoas mais mentais, né? As pessoas que já estão um pouco mais prontas para determinados temas. E eu acho que é isso que é bacana no jogo, né? E quando a gente quer também que, como facilitador, né, a pessoa que facilite o jogo, ela tenha total conforto com o tema, né? Então, a nossa certificação, ela está muito profunda. Então, para cada nível desses que a gente está falando de consciência, a gente quer instrumentalizar, né? Deixar com que a pessoa realmente entenda um pouco de cada coisa que o jogo compõe. E quando a gente fala, poxa, lá no finalzinho, se a pessoa não quiser, a gente não entra, é porque ele tem essa flexibilidade, né? O jogo, né? Quer dizer, muitas vezes, quando eu vou falar da inteligência do coração, eu tive grandes mestras para falar disso. Eu tive aulas com a Juliana Sé, a Roberta Lima, né, também, que é uma maravilhosa, né, que são Sem dúvida. certificadas do HeartMath no Brasil. Eu trouxe o HeartMath para o Na Sala, né? Eu trouxe um monte de gente para fazer esse estudo, né, aqui. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de ciência, né? Então, é confortável falar. E é isso que eu acho que é bonito, né? Que é a gente realmente trazer, para quem é mais mental, esses dados, né? Então, a gente traz fatos, dados, as teorias, mas, no fundo, tá todo mundo falando da mesma coisa, né? Então, é isso que a gente tem visto, né? Quando a gente cita, aí a Denise está comigo num curso em Milagres, né? Quando a gente fala de uma citação de Jesus, eu estou falando de um grande mestre que passou por aqui. Eu não estou falando de uma religião, né? Do mesmo jeito que quando eu falo de Jung, eu estou falando de um outro grande mestre meu, né? Que eu me inspiro. Então, eu acho que é isso que a gente também, eu e a Elo, a gente teve total preocupação, sabe? De quando a gente criou o conteúdo, né, da certificação, que a gente deixasse o facilitador super confortável, né, ele vai estar super confortável em abordar esses temas com consciência também, Com assim, com profundidade. conhecimento, É. com Não é profundidade. um. A gente pensou porque a gente não quer um replicador de jogos, né? Que é muito Não, simples. As instruções são simples. Mas a gente tem tchau. uma preocupação não só com a questão da facilitação, o papel importantíssimo, né? E que às vezes a gente está num mundo tão ansioso que a gente não escuta as pessoas, né? A gente está preocupado com o próximo comando lá do jogo, a sequência, e a gente não ouve o que as pessoas estão falando e nem o que elas estão deixando de falar. Então, tem desde essa preocupação com a preparação de quem vem com a gente, como deixar as pessoas saberem sobre o que elas estão falando. Para que, se em qualquer momento a gente for questionada, você precisa ter consciência, precisa saber do que você está falando, né? A aromaterapia é maravilhoso, mas a aromaterapia não é uma coisa que você sai passando por aí. Tem alguns óleos que têm contraindicações, tem coisas que podem fazer mal para a pele que podem fazer mal para a sua saúde, né? Embora ela tenha um princípio muito bacana, porque o óleo essencial é a alma das plantas, mas ele é muito poderoso, ele pode causar mal. Então, a pessoa precisa saber do que a gente está falando, né? E essa foi a nossa preocupação. Então, a gente estimou a nossa formação aí em 15 horas, não é uma formação trivial, mas a gente quer que a pessoa saia com muita tranquilidade, assim, estou pronta para conduzir. E vai contar com a gente depois, né? Porque aí a gente vai criar uma Sim, comunidade, vai ter as mentorias, mas a gente quer exatamente. muito que as pessoas se sintam confortáveis para levar essa mensagem para frente. Acho que isso é muito bacana. A Cris está aqui, né? Acabou de deixar aqui, passou para deixar boas energias. A Cris é outra pessoa maravilhosa, que também fez uma transição de carreira, que trabalha hoje com mães que querem acomodar seus trabalhos e a criação dos seus filhos, também trabalha com aromaterapia, fitoenergética. Então, assim, a gente consegue atrair aqui pessoas de todos os ramos, gente que entende tudo de desenvolvimento humano, gente que sabe tudo de aromaterapia, gente que entende de chakras,
Gente que nunca ouviu falar disso direito acha que isso é um negócio mais ou menos. Então, assim, a ideia é que todo mundo possa ampliar a consciência, Sim, desde que tenha abertura. A única exato. coisa que a gente E muita precisa para a gente que pessoa trabalha jogar é com estar aberto. É. E muita gente que trabalha com cultura e valores, né? Porque não Sim, esquecendo que essa jornada permite que a gente também introduza mais conteúdo de cultura e valor, né? Do Richard sim. Barrett. Então, a gente deixou flexível. Isso que eu acho que também é uma coisa de não engessar, né? O tabuleiro que eu acho que a gente criou junto lá com a Didô, ela permite que, né, o facilitador ele também aporte o seu conhecimento em cima, né, gente? Sem Que a gente dúvida. agregue aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Não é aquela coisa com regra, não, só pode ser assim, se não for assim, tem. A gente quer realmente expandir, né? A gente quer Isso é uma realmente coisa, aliás, que deixar as nem combina com a pessoas. gente, né, Vaci? Não dava nem para fazer isso, porque não Nem tem nada a ver com a forma como a gente faz. Não, A a gente tem gente preguiça, aliás, dessa prisão, Ai, né? muita. E assim, a gente começou a nossa jornada nos jogos juntas, né? A gente fez parte da primeira turma de facilitadores do Miracle Choice no Brasil. Há quantos anos? Assim, uns 5, 6 anos já. Não, é 2015, sete, quase, sete. É, 6, 7 anos. Mas assim, tipo, a gente começou junta nisso, a gente foi vendo muito modelo legal de jogo, muito modelo que a gente não tem muito a ver com os nossos valores, né? A gente está falando de valores. Então, assim, quando a gente fala de uma cultura organizacional, e eu trabalhei muitos anos com transformação cultural por empresas onde eu passei, sempre usei a metodologia do Barrett, por isso que eu sou certificada já há muitos anos. Mas no fundo, gente, o que que é a cultura? É a soma das pessoas que estão ali naquele ambiente. E quem são as pessoas? Quais são os valores? Quais são os medos, né? Então, cada vez mais, quando a gente fala de felicidade no trabalho, que é um tema que eu amo e também falo bastante, muita gente até é meio, sabe, ri, fala, felicidade no trabalho, bota um playground lá. Não tem nada a ver com isso. Felicidade no trabalho, primeiro, é tirar o sofrimento da organização. E todas as organizações têm pessoas em dor, todas as pessoas sofrem, no fundo, sempre tem dor na sala, sempre tem dor na empresa. Então, assim, a gente abriu espaço para que a pessoa mostre a vulnerabilidade, para que ela seja acolhida sem ser julgada, sem ser criticada, e compartilhando, né? Quem são meus valores, quais são meus medos, que ambiente é esse? Olha o potencial que essa empresa tem de ser muito além de um melhor lugar para se trabalhar, né? Que a gente já É, trabalhou em vários e às vezes a gente olhava e falava, nossa, vou trabalhar nessa empresa, porque você nem reconhece a empresa, porque é. no fundo não é o que você sente, a prática existe, mas ela não é vivida na essência. Então, você conseguir levar para as organizações este espaço de escuta, este espaço de abertura, de criação de um vínculo de consciência, de confiança, nossa, não sei nem onde vai parar tudo isso. E a gente É. percebe, né? Quando as empresas têm essa abertura, cara, o resultado, a gente não é à toa, né? Que as empresas estão no patamar que elas estão, as que a gente já jogou, inclusive. Porque, claro, estão evoluídas, estão com um nível de consciência muito maior. Maravilhoso, né? O André está aqui na live também. O André, Ó, o eu Márcio conheço porque ele fez Lima! certificação comigo lá em Felicidade no Trabalho também. Ele é, ele é um outro representante do HeartMath aqui, a Vassi também conhece. Então, assim, a gente André, está meu abrindo o amor! caminho, né, junto com outras pessoas nesse mundo cão organizacional que precisa ser revisto, é um mundo doente. Não precisa ser assim. Não vai poder ser assim, não se sustenta mais desse jeito. Então, como é que a O, gente pode ajudar? o André, a gente passou o Réveillon junto. Todo Ah lá, vacinado, todo mundo com cuidado. O André é incrível, faz um trabalho também de saúde e super bem-estar, incrível. né? Um É isso psicólogo mesmo. maravilhoso. Meu parceiro, a gente fez uma live juntas, amei, amei. E o Márcio Lima tá aqui, ai, que saudade. Nossa, quantos anos, quantos anos. Anos. Que Feliz, legal. né? Lolo, a gente nem viu o tempo passar. Já deu o nosso Então isso tem nome, né? Isso chama três flow. Isso minutinhos chama para a flow. Quando nossa a gente está fazendo uma coisa que a live. gente ama, a gente não sente o tempo A passar. gente não sente. O que é André, vamos fazer bom, outra né? live. Eu, você e a Lolo agora, hein? Para falar de É, consciência. com certeza. Adoro. Eu acho que, assim, uma coisa que eu queria deixar aqui como final, a gente vai deixar essa live salva, né? O objetivo é que a gente compartilhe mesmo com outras pessoas que não puderam estar aqui por algum motivo. Mas, assim, basicamente, a gente quer muito levar essa mensagem para o mundo, seja através de pessoas, seja através de organizações,
Então, se você que está vendo aqui ao vivo com a gente, está prestigiando o nosso lançamento neste dia de eclipse lunar, poderosíssimo, nós de vermelho, tal, tudo aqui tem um A gente motivo, fez nada todas aqui é as por acaso. mandingas. Fizemos tudo para a mensagem ser expandida. Se você tem interesse no jogo, em conhecer, em degustar, em eventualmente levar para um projeto parceiro, ou eventualmente virar um facilitador, fazer parte dessa comunidade da consciência, me procura a Vaci, enfim, quem você tiver o contato mais direto, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em fazer esse jogo com você, em te contar um pouco mais dos nossos projetos. E a gente tem certeza que todo mundo que passa por essa experiência sai transformada. Tenho É, muita consciência disso. E eu você? também, com certeza, é um convite mesmo. E o André entrando aqui agora, ele e a Juliana Sé, né, que trouxeram esse Sim. conceito para o Brasil do Heart Math. Então, André, tá no jogo, Chakra do Coração, viu? Aliás, a Ju jogou com a gente num dos A primeiros Ju jogou. playtests. Ela jogou Foi. e a gente falou: a gente estava criando uma meditação baseada no HeartMath. Ela, claro, vamos levar essa mensagem para o mundo. Manda bala, tá ótima, segue assim. Também super generosa, como o Barrett foi, É, né? Então, assim, a gente como tem muita sorte sempre. de estar rodeada Cercada de dessas pessoas gente especiais. maravilhosa. Graças a Deus, né? JC, tá aí, o André falou que ela Comunidade tá da Consciência. Erikit, amanhã você está na nossa degustação para facilitadores. Eu quero você facilitadora desse jogo. Da comunidade inaugural. Eu quero você lá dentro, hein? Ô, Denise, vem também, viu, fazer com a gente. Rosali, Ah, e a Ju obrigada. tá lá com o André. Ju, querida, eu lembro, hein? Da sua participação. Foi muito bom. Muito bom. Você deu muita força pra A gente JC, a desde o gente está aqui no começo. WhatsApp, só no Eclipse hoje. É isso aí. Terminando a live, tem o Querida. processo eu achei aqui. Ó, a É. Mi, até a Mi, ó, a Mi, que foi tão carinhosa com a gente, né, Vaci? Engorda nós até tá aqui, mandando Amide. beijos. Meu irmão querido, que amplia essa consciência todo dia. Já falei que é meu mentor, ele não acredita. Bom, meus queridos, eu queria agradecer aí também, que nem a Lolo, e também fazer esse convite, né? Quem está aqui ficou interessado, tem vontade, né, de fazer essa jornada. A gente ainda vai fazer algumas experiências. Amanhã a gente tem um grupo, né? Mas são pessoas que estão interessadas em serem facilitadores. Então, se alguém aqui por acaso também tiver, é só falar com a Ó, a gente. Denise falou que quer saber que horas é amanhã. Depois a gente te manda, Denise. Mas Ai, vale a pena. Se tiver Dê, oportunidade, vai ser legal. amanhã. Pode falar comigo que a gente manda para você também. A Dê está sempre aqui. E Boa. é isso, né, Lolo? Ai, que legal, tô tão feliz. E acho que tem muito trabalho, né, pela frente para Ó, a gente Ju entrou. divulgar. A gente está Sim. começando hoje, mas, puxa vida, meu, tá super gostoso, então vai ser divertido. A gente também tá afim de se divertir, né? Com Então, certeza. Lolo, É obrigada. isso. Ó, vou salvar essa live aqui para Salvar nós. essa live. A gente tá. Prometemos salvar a live, por E gentileza. obrigada, gente, quem ficou aqui com a gente, viu? Muito boa noite para Obrigada. vocês. Uma noite poderosa aí com essa lua linda. Para todos nós, muita saúde. Para todos nós, se cuidem. Oh, Luluzinha, meu amor. Oh, minha filhoca. Tchau, galera. tchau, Obrigada. Até a Luluzinha. próxima. Tchau, lindeza. Saúde, Vaci. Saúde, Luluzinha. É nóis. Até Tchau, mais. gente.